Meu nome é Gabriel de Souza e nesse vídeo será estudados os casos de reflexão, coincidência, refração e transmissão normal de ondas eletromagnéticas. E para isso será necessário observar o que acontece na fronteira dos dois meios. Inicialmente, é importante observar algumas características das mudanças de meio. A primeira é que a frequência de onda ela não muda, pois a frequência ela é definida somente pela fonte, né? No entanto, a amplitude, o comprimento da onda e a velocidade pode variar com a transição do meio. E a seguir vamos escrever as expressões para as expressões do campo elétrico e do campo magnético, da onda incidente, da onda refletida e da onda transmitida. Desse modo, o objetivo será deduzir as expressões para a onda refletida e transmitida, conhecendo-se a onda incidente e as propriedades do meio. Primeiramente, vamos considerar que o campo elétrico e o campo magnético da onda incidente se encontram na fronteira, em Z igual a zero, além de estarem se propagando no sentido positivo de Z. Para encontrar a equação do campo magnético, a gente deve dividir a equação do campo elétrico pela impedância intrínseca do meio. Já para a onda refletida, a gente vai considerar que ela está se propagando em sentido contrário ao sentido da onda incidente, fazendo a inversão do campo magnético e mantendo o sentido do campo elétrico. E por fim, a expressão da onda transmitida manterá as condições de direção da onda incidente, porém estará submetido em um meio diferente, o qual implicará nas características da onda refletida e transmitida. Agora vamos observar a continuidade dos campos tangenciais na fronteira. Por meio da lei de Ampère e da lei de Gauss, implica-se que as componentes tangenciais nas fronteiras dos dois elementos possuem continuidade. Assim, o campo total do lado esquerdo da fronteira deve ser igual ao campo total ao lado direito. No lado da esquerda tem-se a onda incidente e a onda refletida, e no lado direito a onda transmitida. E aplicando nas formas de continuidade do campo, obtemos as equações para os campos da fronteira. Após obtidas as equações dos campos tangenciais na fronteira, podemos manipulá-las a fim de encontrarmos a relação entre os campos das ondas incididas e das ondas refletidas. No caso, para encontrarmos o coeficiente de reflexão, a gente vai manipular a equação 1 e a equação 2, evidenciando o campo elétrico refletido na fronteira e o campo elétrico incidente também na fronteira. E nós vamos encontrar que a relação entre o campo elétrico refletido e o campo elétrico incidente, ela depende apenas da impedância intrínseca dos meios. E esse termo, entre parênteses, dá o seu nome para ele de coeficiente de reflexão. E o coeficiente de reflexão nada mais é que a razão do campo elétrico da onda refletida pela onda incidente. Como o meio pode ter perdas, o coeficiente de reflexão
pode ser um número complexo. Assim, o campo elétrico da onda refletida pode ser calculado por meio de coeficiente de reflexão e o campo da onda incidente. Há duas observações, que como o módulo do coeficiente de reflexão é menor ou igual a 1, o campo elétrico refletido nunca será maior que o campo elétrico incidente. E se o coeficiente de reflexão for real e negativo, tem-se reflexão com a inversão de fase. Partindo-se das equações do campo deduzida para a fronteira e fazendo semelhante no que foi feito para o coeficiente da onda refletida, vamos manipular as equações 1 e 2 para evidenciarmos o campo elétrico da onda transmitida com o campo elétrico da onda incidente. E então, agrupando os termos, para encontrarmos o campo elétrico transmitido, obtemos a equação na qual implica que o campo transmitido na fronteira depende apenas da impedância intrínseca dos meios e do campo elétrico incidente. E o termo tal indica o coeficiente da onda transmitida. E uma observação é que por meio das manipulações algébricas é possível observar que o coeficiente de transmissão é o coeficiente de reflexão mais 1. Isso implica que o campo elétrico da onda transmitida pode ser maior que o campo elétrico da onda incidente. E isso significa que se houver um aumento do campo elétrico, obrigatoriamente o campo magnético deve diminuir para poder compensar e manter a relação de conservação de energia. O casamento de impedância é um caso especial, um caso muito desejado em maioria das aplicações, e nessa condição a gente observa que o meio 1 tem a mesma impedância do meio 2, ou seja, o coeficiente de transmissão será 1, o que implica que toda a onda transmitida será igual à onda incidente, e nessa condição não há nenhuma reflexão da onda. Dessa forma, após obtidos os coeficientes de transmissão e de reflexão, é possível definir os meios com perda e sem perda. Assim sendo, os meios com perda são os meios que possuem seus coeficientes de transmissão e reflexão complexos, e meios sem perdas possuem os coeficientes somente com números reais. Após vistas as manipulações algébricas e o que esperávamos obter com relação aos campos elétricos e magnéticos e suas componentes na fronteira, agora vamos observar a parte visual no software simulador de ondas eletromagnéticas. Então, após aberto o software, eu vou iniciar a simulação que a gente tem aqui
inicialmente sendo mostradas duas ondas, o gráfico da onda incidente, o gráfico da onda refletida. Eu vou aumentar, aqui inicialmente a gente está considerando que é um meio sem perdas, né? Então o nosso constante de atenuação aqui ela está em zero e o nosso coeficiente de reflexão também está em zero. Isso indica que toda onda que está incidindo em um meio, ela está passando completamente para o outro meio. No caso, o coeficiente de reflexão é zero, ou seja, a onda ela não está sendo refletida. Conforme a gente for aumentando o coeficiente de reflexão, né, parte da onda incidente ela vai ser refletida. No caso, na condição que a gente tem, condição máxima aqui, que é a reflexão da onda incidente, né? Toda a onda incidente está sendo refletida. A gente tem nesse caso aqui, que um caso é a onda em vermelho que está sendo incidente propagando no eixo Z para a direita positivo, né? Ela incide ali na barreira entre os dois meios e ela retorna com a defasagem do ângulo, né, de 180 graus, porque ela volta no sentido de Z negativo, né? E a gente também pode observar a onda resultante da onda incidente e da onda refletida, que vai ser a onda estacionária, né, que ela vai pulsar ali em termos da soma dos componentes, né? Então ali onde a onda incidente e a onda refletida elas somam seus vales ali, né? Ela pulsa somando os vales e é onde encontra seus pontos de mínimos ali, sempre tem zeros, né? São essa parte aqui, nesses encontros aqui, com os mínimos das duas ondas. Se a gente diminui o coeficiente de reflexão, a gente vai ter uma onda que ela é estacionária, mas também que é viajante, né? É uma onda que viaja pulsando, no caso. Isso daqui também pode ser observado com relação à comparação de potências, né? No caso, essa onda que viaja aqui pulsando é como se a gente tivesse uma potência reativa e uma potência ativa, né? Agora, com a onda somente estacionária e pulsativa assim, é como se a gente tivesse uma potência puramente reativa, né? E no caso, quando a onda só está viajando, quando o coeficiente aqui de reflexão é zero, é como se a gente tivesse uma onda com potência puramente ativa, no caso. Agora vamos observar aqui a situação com a onda transmitida, né? A gente observando aqui agora os dois meios e com as três ondas, né? A onda incidente, a onda refletida e a onda transmitida. Primeiro vamos considerar o caso aqui que parte da onda incidente ela é refletida e também é transmitida, né? Então a gente tem aqui que a onda ela mantém a frequência que é pertinente à fonte, mantém seu comprimento de onda ali no meio 2, mas está alterando a sua amplitude ali no caso, né? Considerando um meio não dispersivo, que a gente não tem perdas no caso. Considerando aqui o coeficiente de reflexão total, a gente observa aqui que toda onda incidente ela é refletida e a gente não tem nenhuma onda transmitida, né? E aí conforme a gente vai alterando aqui, a gente vai diminuindo o coeficiente de reflexão automaticamente aqui, a gente permite que a onda incidente ela passe mais para o outro meio, né? E aí fazendo o coeficiente de reflexão igual a zero, a gente tem o caso aí do casamento de impedância, né? Que é o caso
desejado e na maioria das aplicações que a gente quer que quando a gente aplique uma onda incidente, a gente quer que essa onda passe para o outro meio sem que a gente não tenha nenhuma reflexão e a gente transmita 100% dessa onda para a gente não ter perda, né, ou não ter comprometimento de um sinal, por exemplo, qualquer, né? E por meio da manipulação e da onda incidente, da onda afletida e dos coeficientes, a gente consegue ter simulações das ondas no caso, né? A gente também pode fazer simulação alterando aqui a constante de atenuação, né? Que seria considerando um meio aí, no caso com perdas, que aí com o passar do tempo, com o passar da distância, a amplitude ou a potência do sinal fosse diminuindo, né? Até chegar em zero, por exemplo. E aí a gente fazendo essas simulações, igualmente, a gente obtém os mesmos resultados, só que porém com a atenuação do sinal no tempo.